Olá, meu nome é Nilda. É, Vou ministrar para vocês um conteúdo, né, que dá continuidade à discussão da formação da sociologia clássica, né? Hoje vou dar mais ênfase à contribuição de Emile Durkheim, né, falando um pouquinho sobre a consciência coletiva e falando também sobre o objeto de estudo da sociologia para ele, que é o fato social. Tá. Só que antes da gente falar um pouquinho sobre isso, vamos lá no Jamboard, que eu postei o link lá no Classroom. E lá no Classroom tem algumas imagens, tem 4 imagens, e as duas primeiras, na verdade, o que que elas mostram? Elas mostram aqui uma fatia de picanha assada e mostram um bebezinho saboreando um pedaço de carne. Então, assim, por que que eu coloquei essas duas imagens? Essas duas imagens, elas foram postadas para que vocês pensem o seguinte, gente, em que medida aí os elementos teóricos, como a consciência coletiva e o fato social, interferem na vida da gente, no cotidiano da gente? Em que medida? Seja por meio da alimentação, seja por meio da religião. Eu estou colocando um pouquinho sobre, eu trouxe mais a carne para pensar um pouco a alimentação e depois a gente fala um pouquinho sobre a religião. Por quê? Porque a carne faz parte da nossa dieta. É difícil você encontrar alguém que não coma carne. Você vai ter aí algumas pessoas que fizeram, né, a opção de não consumir a carne, em especial a carne bovina ou a carne suína e outros tipos de carne. Mas na nossa sociedade, quando a gente está falando aqui em nível de Brasil, aqui no Ocidente, né, na América em especial, nós temos o hábito de consumir a carne bovina. Assim, tanto que pode observar através das festas, né? Sempre quando assim você vai comemorar a vinda de alguém, você coloca um churrasco. Isso é fundamental. E geralmente o que vai ter nesse churrasco vai ser lá, né? A carne bovina, ela que vai ser o carro-chefe. Mas pensa bem aí. Será que são todas as pessoas que consomem a carne bovina? Não, não são todas as pessoas que consomem a carne bovina. Por exemplo, há lugares que têm os seus sistemas de crença que vê o animal bovino como sendo sagrado. E aí eu coloco aqui algumas imagens para que vocês observem, que vocês vejam aqui sobre, né, os indianos. Então observe na imagem, eu estou trazendo aqui, né, uma foto que mostra, né, várias meninas que estão adorando, né, o hinduísmo, e a vaca que está com todo o adorno, né, uma vaca que ela está toda paramentada, porque ela é um animal considerado sagrado, né, para quem segue aí a religião hindu. E é curioso, não curioso, que quando a gente está falando dessa questão de normas e regras que se constroem em torno da alimentação, que na Índia, se você professa a religião hindu, você não pode consumir carne. E quem consumir carne, a pessoa pode sofrer aí punições severas, até a morte. Tanto que embaixo vocês podem ver que tem um link que eu estou colocando de uma família em que o chefe da casa e o filho mais velho dele foram linchados. O chefe da casa, ele faleceu, mas o menino não. A polícia chegou a tempo, levou ele para o hospital, ele não chegou a ser morto pela multidão, porque eles acreditavam que ele estava ferindo aí a regra máxima. Qual que é a regra máxima? Que é não consumir carne bovina, porque o boi, né, a vaca são animais sagrados nessa religião, né, na religião hindu. Mas vamos voltar um pouquinho mais para a gente entender aí como que seria essa ideia de como essa consciência coletiva constrói regras que a multidão pode ficar enfurecida e aí causar, né, até a morte porque essa regra foi quebrada. Então vamos pensar aí. Quando a gente olha para o fato social, a gente tem que entender uma coisa, a partir do pensamento do Durkheim aí. O fato social, ele é um conjunto de normas e regras que vão orientar a conduta das pessoas em sociedade, em especial do que a gente está chamando aí das gerações mais novas. E aí tem vários livros que tratam sobre a contribuição teórica do Durkheim. Esse aqui é do Rodrigues e é uma coletânea da editora Ática, que ele traz alguns recortes das principais obras do Durkheim, onde ele está discutindo o conceito de fato social e onde ele está discutindo a ideia de consciência coletiva. E o que, que a gente vê? O fato social, ele é fruto da consciência coletiva. O que, que é a consciência coletiva? A consciência coletiva, gente, é aquele que tem pensamentos, que tem sentimentos comuns. Então, quando eu trago para vocês esse evento que aconteceu na Índia,
né, em 2015, ou tem outros, né, mas eu selecionei esse porque ele ganhou uma dimensão aí, assim, foi discutido em vários meios de comunicação, né, e a BBC trouxe alguns artigos e tal, por isso que eu trouxe ele. Então, o que que você observa? Esse artigo, ele está mostrando que a consciência coletiva sobre o tipo o que se deve consumir e o que não se deve é tão forte, ela constrói regras tão fortes, que aí a gente vai observando que essa alimentação, a forma, o que você alimenta, né? Porque alimentar, sentir fome é biológico, mas o que você come faz parte desse processo que a gente chama aí, que é da construção coletiva. Então, a alimentação, ela é um fato social. Ela é um fato social onde se constrói regras e normas do que tem que ser consumido. E na Índia, o boi, os animais aí, os bovinos, eles são proibidos, porque perante a religião hindu, eles são sagrados. Então, se são sagrados, não se deve comer. Agora, aqui no Ocidente, onde nós moramos, os bovinos não são sagrados. Eles fazem parte da nossa dieta alimentar. Então, como eu disse, quando se faz qualquer comemoração, e que se faz o churrasco, as pessoas estão usando ali isso como alimento, saudando, estão socializando, e por isso que a criança também desde pequenininha, ela já vai ser, né, ela já vai ser induzida a consumir a carne. Os pais ali, ou a mãe fatia um pedacinho e pede para ela colocar na boca, ele já vai provando. Então assim, a gente observa aí que tem todo um processo de socialização em que se vai ensinando e que vai se colocando para essa criança, né, moldando esse indivíduo, esse ser, né, a consciência individual, que a carne, né, principalmente a carne bovina, é uma carne que é saborosa, que é proteica, que todo mundo gosta, que todo mundo come. Então você já vai socializando isso, você já vai colocando. E a partir do momento que isso acaba sendo, né, se torna aí que a criança vai se aderindo, vai, tanto que se ela resolver não comer, aí já começa algumas, mas tem que comer carne, que faz bem para a saúde, porque o médico diz que tem que comer, que você tem que ter proteína na alimentação. Não que a carne, só a carne bovina que seja fonte de proteína, mas tem outras. Mas o que que a gente observa? Que se estimula mais o consumo da carne vermelha, porque além da proteína, você também tem a questão do ferro no organismo e tal. Então, assim, tem a literatura médica também cria, ela reforça esses mecanismos, ela reforça essas regras, ela vai dando meios, né, para que esse processo de inserção da carne, né, seja completo, assim, quero dizer, né, são vários, são vários meios aí que reforçam. E é curioso que o Durkheim, ele vai falar que para ser um fato social, para a gente entender um fenômeno como fato social, em especial aí a gente está falando da alimentação, né, o que a gente come, por que que o consumo da carne bovina acaba sendo um fato social? Porque tem um conjunto de regras e tem um conjunto de sentimentos. E esse conjunto de regras que são coletivos, que de certa forma é coletivo, ele vai orientando e ele vai condicionando essa pessoa a consumir aí a carne. E é curioso que o Durkheim diz o seguinte: tem três regras aí que permite a gente pensar o consumo da carne como sendo um fato social, né, dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, tem a exterioridade, tem a coercitividade, tem a generalidade. Então, quando ele fala que é exterior, significa o quê? As pessoas, desde pequenininha, independente da sua vontade, você acaba consumindo a carne, porque às vezes coloca na papinha, corta nos fiozinhos ali, agora que tá todo mundo comendo, e a criança tem essa situação ela imita, né, o que o adulto faz. Então, se ela vê que o adulto tá comendo a carne, então ele quer provar, ele pede, às vezes, e mesmo que ele não peça, a mãe vai colocar, ou a pessoa que está lá cuidando vai colocar aquilo lá para ele provar, para, né, ficar ali na boca, né? Como eu coloquei no desenho anterior lá para vocês verem lá no Jamborte. E o que que você tem? É coercitivo, porque se você chega, né, uma pessoa chega, mas eu não como carne, não como carne de boi, olha, eu não como carne suína, mas em especial a bovina. Aí as pessoas, você não come carne, cara, e você não vem no churrasco, aí já começa as piadas sem graça, umas brincadeiras, né? Então, essas piadas, essas brincadeiras, a gente está chamando isso de coercitividade, que são uma forma de punição moral porque você não está fora da regra, porque você não está consumindo carne. E vou mais um pouco além.
Se você é um bebê e você está subnutrido, você tem pouca proteína no organismo, você está bem. O médico, quando ele te dá esse diagnóstico, ele pode falar para você: olha, a sua criança está subnutrida, você precisa melhorar a dieta dela, você tem que colocar mais, essa criança tem que consumir mais carne, tem que colocar mais proteína. E se você não dá isso, o médico pode alegar que você está com maus tratos com a criança. Então, olha só, porque ela está subnutrida, os pais não estão cuidando direito. Ele pode fazer uma denúncia, você pode receber a visita do conselho tutelar, e nessa visita o conselho pode decidir aí tirar, no caso, daí a guarda da criança, né? E ou repassar para outra membro da família. Então, assim, veja, tem todo um conjunto de situações aí que pode levar à punição. Já na Índia, se você consome a carne de bovina, e vocês viram, como eu disse na reportagem que está aí, você pode ser punido. E como que você é punido? Você pode perder a própria vida, como aconteceu o caso da família que eu acabei de falar para vocês. Então, e o que, que é interessante? É geral, faz parte, está na generalidade, porque está muito presente no cotidiano. Então, a hora que você nasce, você já verifica que as pessoas têm o hábito na nossa sociedade de consumir carne, e quem nasce dentro do sistema hindu, perante a religião, não vai ter o hábito de consumir. Então, esses são os três fatos que vão caracterizar aí, no caso, que a gente está falando como sendo um fato social. E lembrando que isso é fruto da consciência coletiva. Então, gente, essa foi a proposta de vocês pensarem um pouco, né, como que o processo de socialização é construído, através aí do que a gente está falando da consciência coletiva e do fato social. Próxima aula a gente vai trabalhar outros conceitos do Emílio Durkheim, né, que é a solidariedade e também o suicídio. Obrigada.